Tá, tu pode sim, Gabi. Então, Olha, eu gente, chamando de a gente Gabi. vai iniciar uma gravação. Caso alguém discorde da gravação, pode colocar no chat e depois a gente providencia para cortar alguma fala se for necessário, tá bom? Continuando então, em setembro na Viver a gente vai ter alguns eventos aí bem bacanas. Vamos ter curso de transtorno de ansiedade, desde a compreensão até o tratamento, como que a gente pode fazer, com 5 encontros. Vamos ter curso de técnicas de psicodrama. Ops, já tivemos, foi hoje. Temos o curso Entendendo Sonhos, Psicologia Analítica e Sexualidade na Clínica Psicoterápica. 3 encontros esse sobre sexualidade, um curso bem bacana. E vamos ter também o curso de psicodrama com crianças, que é uma temática também muito legal. E agora online a gente está tendo que se reinventar bastante nessa temática, né? Então, gostaria de agradecer de novo a presença de todo mundo e agradecer imensamente a Puri por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Para a gente é uma honra estar contigo e a Que palavra é bom. tua. Você me sequestrou, não me convidou, me intimou. Vê se pode. Pessoal, boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. Quero dizer o seguinte: eu vou falando, vou comentando com vocês, mas assim que vocês Ai, tiverem deu. dúvidas, a gente pode ter uma conversa, um bate-papo, tá? Não quero que seja uma aula, mas eu vou retomar alguns conceitos, né, psicodramáticos, e é neles que eu vou falar um pouco da terapia. E se por acaso vocês me permitirem fazer alguma experiência prática, né? Se nós tivermos tempo suficiente, eu me disponho, não sei vocês, mas vou dar um espaço para vocês pensarem sobre isso, tudo bem? Então, sejam bem-vindos e vamos começar o nosso trabalho. Tem alguém aqui que não conhece exatamente o psicodrama? Porque, de repente, são psicólogos, mas ainda não tem muito contato com o psicodrama. Tem alguém? Quem quiser levantar a mão. Tem gente que eu ainda não vi, Ana Paula entrando. Quem mais? Tem pessoas que não ligaram a câmera. Então, Sabrina, seja bem-vinda. Juliana Rabelo, opa, gente que eu conheço, Camila. O Vinícius quis entrar, mas até agora eu não vi a carinha dele. Outra Camila, Jurema. Bom, me parece então que todo mundo, de uma certa forma, tem contato já com o psicodrama. Só que o psicodrama é o seguinte, é como a Bíblia, né? Quanto mais você lê, mais você acaba encontrando coisas, definições diferentes, outras propostas que você não enxergou. Então, o bom disso é poder estar sempre revivendo, né, conceitos, teoria psicodramática, os fundamentos, né, do psicodrama. E aí nós vamos vendo por que trabalhamos com algumas técnicas, por que usamos recursos de instrumentos, de etapas, de contextos, enfim, porque realmente usamos esses recursos com o nosso cliente. Às vezes nós aprendemos o significado, mas não vamos nas profundezas que esse significado tem. E eu queria hoje fazer um pouco disso com vocês. Se vocês me permitirem, dar uma opinião muito própria, né? Moreno está aqui do meu lado, se eu fizer coisa errada, ele me dá um beliscão. Mas eu acho que eu sou bastante moreniana. Acredito que eu não vou furar o esquema. Então, gente, eu coloco eu vou pegando um roteiro que, se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês. Não é nada assim, novidade, o que eu vou falar. Mas eu vou seguir mais ou menos um roteiro só para não me perder, tá bom? A definição de psicodrama, eu considero assim sempre. O psicodrama é uma brincadeira séria. Por que eu digo que é uma brincadeira séria? Porque eu acho que Moreno, nos Jardins de Viena, brincando com crianças, ele ainda não tinha percebido, né? Não tinha dado nome aos bois, mas ele notou coisas, fez uma leitura tão psicodramática, gente, porque ele viu a criança brincando num nível de espontaneidade tão grande, numa criatividade, usando a imaginação e fazendo da fantasia uma realidade onde a criança vive, sabendo que é fantasia, ela vive uma realidade social.
ela faz do boneco um bebê. Ela chora pelo bebê, então ela faz um duplo do bebê. Ela fala pelo bebê. Ela inverte papel com o bebê, porque ora ela é mãe, ora ela é bebê. Então entendam que essas coisas foram ficando gravadas na mente de Moreno. E ele viu assim, que quando se brinca sério, quer dizer, se entra de fato na brincadeira, e se é espontâneo criativo, a verdade fica tão verdadeira que você se convence que está acontecendo. E esse é o como se verdade. Isso é o psicodrama, né? Quando a pessoa entra na emoção da cena vivida pela segunda vez, né? Uma situação traumática, um conflito, um problema qualquer, vivido pela segunda vez, ele é tão aquecido para que a espontaneidade venha à tona, a imaginação se use e todos os recursos que o terapeuta tem enquanto técnicas cutuquem o nosso protagonista para que ele possa viver de fato uma segunda vez, como se fosse a primeira, e desse momento ele possa fazer as devidas transformações que ele sabe, que ele vai descobrindo, né, durante a encenação, durante a dramatização, ele vai descobrindo coisas que, no momento que aconteceu, naquele campo tenso, ele não pôde se dar conta, né? Ele não pôde avaliar o porquê que ele não reagiu. E naquele momento, que é a segunda vez, ele se dá conta, ou ele não tinha idade, ou o medo o paralisou, ou sei lá quantas coisas podem ter acontecido, que ele não conseguiu entrar na situação e vivenciar e reagir nela. E lembre-se, quando nós estamos preparados para uma reação e ela não acontece, toda reação implica em emoção, né? Toda reação é uma emoção que prepara o organismo para a ação. Então, se nós não realizamos a ação daquele momento, solicitada por um registro do pensamento, se eu estiver falando muito difícil, levanta a mão e me manda parar, tá? O pensamento guia, né? Nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas ações, né? Então, se o pensamento captou do meio ambiente um estímulo e o decodificou e entendeu que precisava de uma reação à altura, ele manda informações para as glândulas, né? Que elas eliminam hormônios, e os hormônios são as emoções que preparam a musculatura para uma ação. Entenderam esse mecanismo? E essa ação é que a gente chama de emoção, emotion, né? Movimento, tá? Que nos leva a praticar o movimento. Mas vejam bem, se nós somos preparados fisicamente pelas emoções, o pensamento é mente, né? É cérebro trabalhando, são os neurônios, né, com as sinapses mandando informações constantes. Essa mente manda comandos para o nosso organismo. Esse organismo se prepara com os hormônios e eles produzem emoções. Emoção do medo, aí a gente sai correndo. Ou então paralisa se o medo for demais. Emoção da raiva, a gente reage, pende. Tudo é instinto de sobrevivência, na verdade. Todas as nossas emoções, elas têm uma função, que é o instinto de sobrevivência. Um controle suficiente e as emoções saem. Por exemplo, quando a gente tem que se defender de uma situação e já vem em forma de agressão. Às vezes não precisamos agredir, né? Não precisamos chegar a esse grau de emoção. Mas se somos meio desequilibrados, meio descompensados na nossa inteligência emocional, aí somos meio primitivos e agimos de uma maneira, às vezes, impulsiva. Mas lembrem-se, toda emoção que é um preparo da musculatura para ter uma reação ao estímulo externo, se não sai de nós, as emoções ficam contidas. E eu costumo dizer assim, toda emoção que foi fabricada dentro de nós para tomar uma atitude, se ela não sai, ela não morre, ela simplesmente fica dentro bloqueada. Então, nós vamos ter bloqueios de emoções constantemente. Mas pequenas emoções,
não são significativas. Agora, o acúmulo de uma, de outra... Por isso que os traumas, gente, são várias situações que geram um trauma. Não é uma situação única, a não ser que seja assim, cabalística, né? Que seja algo desproporcional. Mas são situações que vão criando um somatório. E aí criam as camadas de emoções bloqueadas. E isso são registros corpóreos, né? Às vezes, as dores lombares, as dores de ombro, as dores de pescoço, de fala, de cabeça, de estômago, sei lá, essas dores localizadas que acabam somatizando, e tudo que é soma é corpo, né? Então, é somatizado no corpo e criam doenças graves, até como um câncer, né? Como outras doenças quaisquer. Vejam bem, doenças de alergia tem muito a ver com o nascimento, com problemas de parto, né, de pós-parto, tem muito a ver com instantes bem primitivos do ser humano. Tá? Então, se a gente pudesse estudar agora a origem de cada doença, nós iríamos estudar a matriz de identidade. Até antes do bebê ser concebido, nem não nascido, concebido, porque ele já traz uma história antes de ser produzido como bebê. Já tem um sexo que é querido, ou uma gravidez que não é desejada, ou sei lá o quê, mil coisas que acontecem, né? Então, falar em psicodrama é falar em mente, psique, e é falar em drama, que é a ação do grego. Então, eu falei disso tudo para vocês verem a conexão entre a mente e as emoções. E isso que nos faz ficar saudáveis, se forem devidamente descarregadas, de uma maneira que proteja a consciência, a sua na face da Terra. Então, isso é adequado. Agora, se houver uma desproporção ou não houver uma via de expressão, aí nós vamos causando esses bloqueios, e quanto mais bloqueios emocionais tivermos, mais doentes ficamos. E aí, a emoção, o que ela faz? Ela contida, ela contém também o nosso potencial espontâneo criativo. Então, prejudica algo que é da nossa essência. Então, só para explicar um pouco o que nós chamamos de essência, né? A essência é tudo aquilo que nós trazemos dentro do nosso código genético. Então, por exemplo, a nossa altura, a nossa cor de pele, o cabelo, tudo já está programado geneticamente. E até o nosso temperamento, ele é programado geneticamente. Mas vejam, o bebê, quando nasce, ele praticamente não traz informação nenhuma, a não estar instalado. Que aí são sons, é a batida cardíaca, é a entrada do ar nos pulmões, né, que cria um compasso, um ritmo. Por isso que nós gostamos tanto de música, porque ela é já algo da nossa essência, né? O intestino em movimento, água passando, né, por eles. Então, vejam, tudo isso é uma orquestra que tem dentro do nosso nicho, né, de nascimento, que é o útero materno. A batucada do coração é super interessante, porque quando a gente ouve uma batucada, sem querer, o corpo já mexe. Então, o bebê traz essas experiências, sim. Então, ele não é uma tábula rasa, como dizia Aristóteles, tá? Na verdade, algumas informações nós já trazemos. Então, não existe um eu, mas existe uma existência que não é vivenciada ainda. Ela é apenas sentida. São as sensações que fazem o bebê captar todos esses sons, movimentos, os órgãos sensoriais, né? Que ainda estão pouco desenvolvidos. Até aí, vocês estão me acompanhando? Tudo bem? Tá difícil? Joia? Ai, que bom. E vocês podem fazer joia quando... E se tiverem perguntas, levantem a mão, tá? Bom, gente, por isso que psicodrama trabalha tanto as emoções, né? Porque o que nos adoece não é a nossa linha de pensamento,
São as emoções bloqueadas. Estou querendo falar mais rápido do que a boca. E as emoções bloqueadas, elas acabam alterando o nosso pensamento. Por quê? Porque elas geram insegurança, elas geram medo, elas geram irritabilidade, enfim, depressão, todas as coisas, as emoções acabam gerando. E contaminam a nossa linha de pensamento. Por quê? Porque não nos sentimos capazes, porque a autoestima cai, porque a gente fica extremamente inseguro, como se a gente não soubesse, né, nada na vida. O que nós guardamos na nossa mente, gente, esse é um computador espetacular, mas às vezes não acreditamos no conteúdo que temos, porque as emoções estão prejudicadas, tá? Só para dar uma explicação rápida, eu costumo falar isso toda vez que eu apresento esse trabalho. Emoção é um preparo para ação, tudo bem? Agora, sentimento é o nome que nós damos à emoção que nós estamos sentindo. Então, a emoção é puramente corpórea, enquanto que o sentimento passa pela valoração do cérebro. É aí que a gente dá o que estamos sentindo. Se você me perguntar, Puri, o que você está sentindo agora? Eu tenho que parar para pensar. Mas eu já tenho emoção em ação. Então, é a leitura que o cérebro faz da emoção que está acontecendo. E aí nós nomeamos de sentimento. Sentimento de alegria, de medo, de tristeza e por aí afora. Tudo bem até aí? E é muito bom entender isso, porque nós precisamos indagar o nosso paciente. E quando sabemos do que estamos falando, nós sabemos perguntar também. Porque se não sabemos do que estamos dizendo, tem gente que fala, fulano é imaturo afetivo emocional. Será que vocês entendem o que é afetivo e o que é emocional? Agora me parece que o emocional está um pouco mais claro. Mas o que é afetivo? Aí entra outra encrenca. O que vocês acham que é afetar? Alguém quer me ajudar? Se alguém quiser falar por mim, eu vou achar ótimo. O que é afetar? Eu estou afetando vocês agora? Lógico. Você falou que sim, Amanda. Por que eu estou te afetando, Amanda? Abre o teu fone. Por que eu estou te afetando? E a sua ação, a sua fala me mobiliza alguma emoção. A fala só já estou afetando os seus ouvidos. O conteúdo te leva a afetar as emoções. Entende? Então, falar, andar, sonhar, tudo afeta, tudo faz parte da afetividade. O carinho faz parte da afetividade, mas a afetividade não é só carinho. Se eu der um soco em você, Amanda, eu estou te dando carinho? Não. Mas está me afetando. Estou te dando um carinho negativo, estou te afetando. Então, afetar é muito mais amplo do que dar carinho. Veja, quando eu falo meu cliente é afetivo, emocional e imaturo, eu estou dizendo o seguinte, em termos de emoção, não preciso tocar nisso. Se ele se liga a mim, se ele me escuta, se ele me responde à altura, se ele faz um vínculo, porque afetar é criar vínculos, qualquer tipo de vínculo, vínculo comercial, vínculo emocional, vínculo erótico, o que vocês quiserem. Existem muitos tipos de vínculo. Qual é o grande mal do autista? Qual é, gente? Quem me ajuda? Essa Igor. dificuldade de vinculação, assim, né? Exatamente. Eles têm um prejuízo na afetividade. Qual é a outra doença que tem um prejuízo na afetividade? Qual? Igor, você entrou agora, me ajuda. Lembra de uma doença que tem um embotamento afetivo? Esquizofrenia. Isso, esquizofrenia. É um problema afetivo. Como é que o esquizofrênico age? Às vezes ele ri quando tem que chorar, às vezes ele chora quando tem que rir, então ele se desvincula. Então, a afetividade, eu vou ser redundante quando eu falo elo de ligação, porque o elo já é uma ligação, mas só para vocês entenderem, a afetividade é a base da nossa relação conosco mesmo, com o nosso semelhante e com o meio que está em volta de nós. Então, é o elo de ligação dessas três figuras. Eu comigo mesmo,
Eu com o meu semelhante, com as pessoas, e eu com o mundo que me cerca. Tá bom? Para que eu estou falando isso tudo, gente? Para falar o que é essência e o que num monte de conceitos. Então, eu digo que meu cliente tem um problema afetivo, eu estou dizendo que ele não se vincula facilmente, que ele não se liga ao que eu estou falando, ou ao que ele faz, ou à família dele, ou aos amigos, entende? Que ele se comunica, ele tem uma expansividade social, que é uma comunicação fácil. Tem muito político que se comunica muito bem, mas vocês sabem que é tudo falso. Ele não tem vínculo, ele não cria esse elo com o público. Ele só abraça, beija, ai, mas não é verdadeiro, entenderam? Tudo bem? Bom, o que é essência? Eu disse que essência é tudo aquilo que a gente traz, né? Quando a gente nasce. Então, a natureza humana é a minha essência. E quando o Moreno fala em espontaneidade, é a minha essência. Eu nasci com esse potencial espontâneo. E eu nasci também, se eu não for adoecida, né? Se eu não for esquizofrênica, se eu não for autista, por aí afora. Não vou falar dos quadros clínicos, né? De doenças psiquiátricas. Eu vou falar da doença emocional, que é o nosso material de trabalho, né? Enquanto psicólogos. Então, vejam, eu trago o potencial espontâneo criador. E eu trago o potencial télico, que é a capacidade de me comunicar. Eu trago isso. A capacidade de perceber. Mas só que quando eu sou recém-nascido, eu não percebo, eu só sinto sensações. Até por volta dos 2 aninhos, isso até Piaget falava, né? Período sensório-motor. Então, a criança recebe o mundo via órgãos do sentido. Essa é a base da nossa aprendizagem. E a partir disso é que nós vamos criar um trabalho com a mente, que é a percepção. Então, a percepção já é mental, a sensação é corpórea. A sensação é inata. A percepção, a capacidade perceptiva é inata, mas o potencial de percepção é criado, é aprendido, tá? Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu expando o meu mundo, mais perceptível eu sou das coisas, mais inteira eu estou na relação ser-mundo, mundo-ser. Ser do mundo e o mundo do ser. Entenderam? Porque eu vou criando coisas dentro de mim e vou criando o meu mundo interno. E isso Moreno fala muito bem quando ele diz que o ser é cósmico. O ser veio do cosmos, né? Ele nasceu no cosmos. Ele foi concebido na Terra por um ato criador de um homem e uma mulher, e hoje em dia de outras formas, né? Mas não deixa de ter o óvulo e o esperma. Então, é uma criação do homem. E por isso que ele fala que o homem é uma centelha divina de Deus. Porque ele, Moreno, considera todo ser humano um pouco Deus, né? É muito hierárquico, pouco hierárquico, bem horizontalizado, Deus com o ser humano. Então, vejam, a essência é essa. Mas como essa essência se transforma em existência? Porque o ser não sabe que ele nasceu. Ele só sente coisas diferentes em torno dele, mas é como se o mundo fosse o cosmos todo dele, né? Então, o cosmos é o berço do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, gente, o cosmos é o leito da morte. Porque ele vem do cosmos e ele vai para o cosmos de volta. Só que ele faz o trajeto terrestre, né? Ele vem do cosmos, nasce para o social, para o mundo, dentro da matriz identidade, e aí ele passa um percurso de vida, que vocês sabem as etapas que ele passa do desenvolvimento, até que ele chega no momento de ir embora de volta para esse leito da morte, que é o cosmos. Eu acho isso muito bonito. E no livro do Fonseca, Teoria da Loucura, Psicodrama da Loucura, o livro dele, ele mostra esse trajeto, né? Do homem que nasce no cosmos e do homem cósmico, que volta para o cosmos já feito.
Então, o temperamento que é nato, em relação com o mundo que traz a aprendizagem, vai formar o caráter do indivíduo. Então, o caráter são duas realidades paralelas, andam juntas, mas não se misturam. Então, caráter e temperamento, elas estão juntas. Quando eu falo em caráter, o temperamento é a base, que é o hormonal. E o caráter é uma questão de aprendizado do ambiente, tá? É tudo que eu aprendi do mundo. E isso é que vai gerar, para mim, a minha existência. Aí que eu vou aprender a entender que eu sou alguém. E devagar, nessa matriz de identidade, eu vou construindo a minha personalidade, que é a minha individualidade. Eu me torno um indivíduo dentro da matriz, certo? E aí Moreno diz que matriz é a placenta social. Então, eu tive uma placenta biológica que sustentou a minha essência, e agora eu tenho uma placenta social que sustenta a minha existência. Deu para entender essência e existência? E isso vai formar o meu caráter. E o meu caráter é algo que está muito internalizado. A minha personalidade é que aparece para vocês. É o meu eu social. Mas o meu eu social pode ser, às vezes, muito distante do meu caráter ou muito próximo. Se for muito distante, é porque eu sou doente. Se for muito próximo da minha essência, minha existência, se for coerente, né? É porque eu sou saudável. Entenderam? Nenhuma pergunta até aí? Nada? Meus anjos? Então, eu preciso saber do meu cliente, do meu paciente, do meu protagonista, se ele é uma mentira para ele mesmo, se ele tem uma essência que está perdida, que nem ele sabe que existe. E muitas vezes ele chega no consultório e diz o seguinte: olha, eu vim aqui para me conhecer, eu não me conheço. É porque ele não está perto da essência dele, porque ele está distante da espontaneidade, que é o núcleo dessa essência. Bom, então, como é que a gente define psicodrama? Alguma pergunta para eu passar agora para o psicodrama propriamente dito? Nada? Ninguém levantou a mão? Tudo bem. Definição minha, tá? Psicodrama é uma abordagem psicodinâmica busca a subjetividade, uma realidade objetiva da dramatização. A realidade objetiva é a dramatização. Por quê? Porque a dramatização traz a subjetividade do meu paciente para o exterior. E quando o meu paciente externaliza a sua subjetividade, isso é objetividade do drama. Entenderam? Só que o terapeuta tem que pegar esse drama que está acontecendo e extrair essa subjetividade do drama, da situação. Então, vou repetir de novo. Psicodrama é uma abordagem psicodinâmica que busca a subjetividade de uma realidade objetiva da dramatização. Através do quê? Da ação dramática. Porque nem tudo é dramatização. Por exemplo, construir uma escultura é um ato dramático. Construir a foto, né, da sua vida é um ato dramático. Então, a ação dramática é tudo que a gente faz em psicodrama. Só que a dramatização é uma das técnicas utilizadas dentro do psicodrama. Na verdade, é a técnica nuclear, porque ela é a mais importante de todas. Bom, então, é um método de ação profunda, ação e interação, porque nós trabalhamos sempre a relação, e por isso fala em interação, que tem como meta explorar a verdade dos acontecimentos. Porque às vezes, gente, pasmem, nós guardamos uma situação como sendo verdadeira, mas quando nos confrontamos com essa situação na dramatização, nós acabamos diferente. Que às vezes, aquela surra do meu pai e que eu não entendi,
Para ele teve uma causa, porque o fez lembrar de uma situação dele. E na dramatização pode aparecer isso. Então ele ficou tomado por algo inconsciente, que depois ele veio e se desculpou. Mas eu não entendi. E agora, na dramatização, eu posso resgatar informações subliminares que estão dentro de mim. Por isso que muitas vezes o paciente diz, nossa, eu trouxe coisas que eu nem sabia que eu sabia. Porque estão a nível inconsciente e subconsciente. Entenderam? E a dramatização busca isso. Vasculha tudo, traz à tona. Por isso é muito importante dramatizar na hora certa, o conteúdo certo. A gente não dramatiza o tempo todo, não, gente. Essa história de dramatizar o tempo todo é usar a técnica pela técnica. Isso também não vale. Mas o meu paciente me dá dica quando eu tenho que dramatizar. Na verdade, gente, eu sou mero facilitador ou facilitadora. Quem é o verdadeiro terapeuta é sempre o cliente. Sempre, sempre. Porque ele sabe o que ele vive, ele sabe o que ele sente, ele sabe a história, mesmo que ele não tenha consciência plena. Mas a história está dentro dele. Senão nós não teríamos condições de trabalhar com ele se ele não nos trouxesse o material, entenderam? E ele tem as respostas, só que ele não sabe. E eu digo isso sempre para é você que vai fazer todo o trabalho. Eu vou usar meus recursos instrumentais técnicos. Nisso eu sou ótima, porque eu aprendi muito bem. Mas você é melhor do que eu, porque você vai ter todas essas ferramentas quando você me traz o material. E aí eu sei, opa, eu tenho que usar tal técnica. Entende que é ele que acende a luzinha para mim, a cor certa? Tá. Então, lida com as relações interpessoais e as ideologias particulares. Por quê? Porque nós nunca isolamos o nosso paciente do contexto social que ele vive. Não podemos fazer isso, porque eu disse, né, que o ser está no mundo e o mundo influencia o tempo todo o ser. E esse ser elabora os conteúdos e influencia o mundo por sua vez. Então, essa troca de experiências é de fora para dentro e de dentro para fora. Então, eu tenho que pegar o meu paciente e entender em que situação ele está. Eu me lembro de ter trabalhado uma cigana e eu tive que estudar muito sobre a vida cigana para poder entender os conteúdos que ela me trazia. Eu tenho trabalhado com uma pessoa russa que veio há pouco tempo, né, do país dela. Então, ela me passou livros em português, mas que falam da realidade russa, porque você tem que entender os problemas que a pessoa traz estão inseridos no contexto que ela vive, né? Que é uma outra matriz, a chamada matriz social. Nós temos a matriz de identidade, que é a nossa família, nossos amigos, né? Nossas relações. Mas nós temos matrizes sociais. Por exemplo, eu nasci em Barcelona, nasci na Espanha. Com 9 anos eu vim para cá, mas eu trouxe uma realidade de lá. Quando eu cheguei aqui, eu era uma estranha no ninho, né? Vocês imaginam, falando um idioma diferente, pensando de forma diferente, loucura. Logo eu aprendi e me tornei brasileira. Só que em São Paulo, eu me criei em São Paulo, me casei em São Paulo, vivi minha juventude. Aí, depois de velha, venho para Goiânia. E é outra realidade. Então, isso é muito bom, tá, gente? Viver essas realidades, essas diferenças, nos fazem crescer horrores, que vocês nem imaginam. Mas nós temos que levar, por isso que Moreno fala dos contextos, né, gente? Nós temos que levar em consideração sempre os contextos. Posso continuar? Não sei se vai dar tempo tudo. Você me avisa, Gabriela, quando passar o tempo? Você me dá um toque, porque eu falo, me empolgo e esqueço de tudo. Temos Bom, mais uns 50 minutos, tá, Pura? temos bastante, então. A visão moreniana de homem é muito importante, muito. Porque isso Rosa Cuquier resgatou. Não é dito, mas Moreno busca muito a criança dentro do homem. Quando ele busca a espontaneidade e criatividade, ele busca a criança. Isso não consta nos livros, mas a gente sabe que é assim. E resgatando a criança, por que ele fez jogos, né? Por que o Yude trabalha tanto com jogos? É justamente para resgatar o brincar, o lúdico. E o psicodrama, gente, tem esse aspecto lúdico.
né? No aqui e agora, no presentificar, no maximizar as coisas, no encenar, né? No dramatizar, no trazer no como se estivesse acontecendo, é o lúdico, totalmente lúdico. Então, por isso que o psicodrama nos faz bem, nos deixa alegres. Eu vou confessar uma coisa, eu comecei com psicanálise, porque eu me formei em São Paulo. Então, a minha escola, a minha universidade, era ou behaviorismo ou psicanálise. E eu achei que entre um e o outro eu me daria melhor com psicanálise. Aprendi muito, tá? Mas a postura me engessava. Me deixava... Naquela época era bem ortodoxa a psicanálise, né? Eu estou falando de 1971, eu estou revelando minha idade para vocês. Então, era muito ortodoxa. E eu me sentia muito distante das pessoas. Mas eu, Puri, tenho um temperamento que eu gosto de abraçar, de beijar. A Viviane sabe, me conhece, né, Vi? Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas. E eu ficava travada. E eu comecei a questionar. Eu não posso seguir uma linha de trabalho que me engesse. Não tenho nada contra a psicanálise, apenas não bateu com a minha essência, tá? Aí eu fui buscar, achei Gestalt, me apaixonei, achei logoterapia. Em São Paulo se acha tudo, né? Fui andar pela transpessoal. Não, gente, andei por tanta coisa. Mas um dia eu conheci um cara que se chamava Viloreto, que por sinal já faleceu, numa clínica em Diadema, chamada Anfans. Porque eu comecei com crianças, né? Trabalho autista de São Paulo. E ele começou a falar em psicodrama e eu babei, né? Eu disse, gente, o psicodrama busca felicidade. Esse foi o meu conceito, tá, gente? Só que eu encontrei minha felicidade quando deparei com o psicodrama. E ele me permitiu ser o que eu sou, do jeito que eu sou. Eu não sou muito organizada, eu não sigo muito padrões, mas eu sou muito honesta, né, no que eu faço, no meu trabalho. Procuro ser transparente e ser mais espontânea. E aí eu crio o tempo todo situações diferentes. Por isso que eu comecei falando com vocês dessa forma. Me desculpem as escorregadas, né? Bom, ele vê o ser social, o homem como ser social e relacional por inerência. Quando fala em inerência, é inato, né? Ele nasce com esse potencial. E um ser cósmico, como a gente falou. E aí ele caminhou para poder dar corpo à leitura que ele fez com as crianças. Ele caminhou pela filosofia, ele caminhou pela sociologia, pela psicologia, que se tornou até psicólogo posteriormente. Na filosofia, ele foi estudar o humanismo. O humanismo resgatou a importância do homem para ele mesmo. E ele mostrou que a humanidade do ser, né, contém a totalidade. O que é totalidade? É como se ele estivesse pronto para cuidar de si mesmo. Ele só precisa, os primeiros anos de vida, de acolhimento, de apoio, né, de maternagem, dos cuidados básicos. Ele não nasce completo, como os outros animais, né? Ele se completa na relação humana. Por isso que ele é um ser relacional. E os animais, eles são parcialmente relacionais, mas eles andam em bandos. Eles não têm uma relação tão próxima como nós deveríamos ter, né? Eu não sei nem se respeitamos essa essência nossa. Hoje parece que nós estamos aprendendo a nos relacionar melhor via online. Que coisa triste, né? Quando podíamos nos relacionar com toque, com presença, com visitas, com contato, parece que a gente se isolava um pouco com sei lá o quê. E agora a gente está buscando as pessoas de novo, né? Entrando na casa delas. Bom, então, no humanismo ele encontrou o resgate da essência do ser humano. No existencialismo, ele buscou tudo que o ser humano aprende, né? Como a identidade se forma através do aprendizado, como a criança absorve da matriz de identidade crenças, valores, né? Condutas, e como lidar com o emocional. A primeira emoção vem da relação diádica, mãe e filho, né? Então, se aprende a usar as emoções
emoções na própria matriz de identidade. Lógico que isso depois vai sendo modificado com o crescer do tempo, né, dos anos. Mas a base emocional está lá. E é por isso que a gente sempre faz praticamente uma anamnese, né? Uma investigação profunda do nosso paciente para entender como ele foi criado, que matriz ele recebeu, né? Que mãe foi essa, que pai. Porque às vezes a maternagem foi dada pelo pai, não pela mãe. Às vezes a figura autoritária, que nos nossos lares machistas no Brasil ainda, o chefe é o pai, né? É o homem. Supostamente, né? A gente sabe que não é bem assim. Vocês assistiram Casamento Grego? Número 1, quando ela fala assim, não, o chefe da família é o meu marido, ele é a cabeça da família, mas eu sou o pescoço que vira a cabeça para onde quer. Então, na verdade, quem manda, me desculpem os homens presentes, é a mulher. Porque a mulher é o eixo da... Você dá risada, Gabriela? Você também não presta, né? Mas é uma verdade. A gente dá um espaço, porque o homem é muito importante para a mulher. Igor, o homem é muito importante. Luiz Fernando, não sei se tem mais homens por aí. O homem tem uma importância fundamental. E quando o pai vai embora, né, para o cosmos também, a falta que ele faz, vocês não imaginam. Porque o homem representa a sociedade. Porque o homem representa a autoridade, tá? Mesmo a mãe, por exemplo, na Itália, a mama é tudo, né? Mas a figura paterna, ambos são importantes, gente. É que são de maneiras diferentes, tá bom? Mas dentro de casa, quer queira ou quer não, a mulher tem soberania. Pelo menos deveria ter. Porque ela que distribui tudo, né? Que monta o lar. Agora, o pai é que faz as coisas realmente acontecerem, o marido, né? A relação marido e mulher é muito importante. Marido e mulher no casamento, né? Que eu estou dizendo. Bom, gente, então o existencialismo, como ele acessa esse existencialismo, né, do ser Puri, humano? Alguma pergunta? Fala, quem Puri, está falando? Dani, não, o pessoal, Daniela. isso, Fala. Daniela, o Luiz Fernando mandou uma pergunta no chat, aí vou repassando, o que o pessoal quiser perguntar, pode mandar no chat e a gente vai repassando. Não se preocupe. Pode? Você pode ir falando? Claro, Tá, claro, então tá bom, Dani, te fica à agradeço a vontade. ajuda. O que o Luiz Fernando quis? O Luiz Fernando está perguntando se hipnose tem alguma relação, mesmo que distante, com o psicodrama. Não tem uma relação, mas pode ser usado dentro do psicodrama. Não fere a filosofia moreniana, mas não é. É uma outra forma de trabalhar. Assim como constelação familiar, também tem recursos psicodramáticos e às vezes nós podemos fazer, não é exatamente como eles fazem, tá bom? Mas nós podemos fazer uma constelação familiar e eu faço através da fotografia de vida, né? Fotografia vida é a fotografia vivida, os elementos participam. Eu nunca usei hipnose em psicodrama, mas já vi pessoas que utilizam em grupos psicodramáticos, de psicoterapia. Tá, Fernando? Mas não é. Não fere os princípios, porque apenas busca o que está registrado, né? Tem muito mais a ver com a psicanálise do que com o psicodrama. Porque a psicanálise analisa a mente, né? Faz a análise da mente. Não é uma psicoterapia, a psicanálise. É a análise da mente. E a hipnose é uma análise da mente também, só que de uma maneira diferente, como vocês sabem. Respondi? Cadê o seu eu para me dizer se valeu ou não? Valeu para o Igor. Então, vamos lá. Puri, posso perguntar uma coisa também, aproveitando o embalo? Pergunta, lógico. É um segundo paciente já, adolescente, que, na minha percepção, ele... na verdade, antes foi um menino também, de uns 12, 13 anos, e agora é uma menina, que traz uma queixa de medo muito forte. Medo de ser assaltada, medo de que os pais morram e tal e tal. E é a segunda pessoa, o segundo paciente meu, que traz essa coisa... Traz não, as mães trazem que foram assaltadas durante a gravidez.
Eu já tive um paciente menino e agora tem uma menina também, a mesma coisa. A mãe foi assaltada, viveu situações de violência durante a gravidez. E agora, sem saber, o adolescente tem esse fenômeno do medo excessivo de ser assaltado sem ter tido algo na vida dele. Sim. Eu queria a tua opinião sobre essa coisa transgeracional, assim. Isso. Eu disse que o bebê, quando nasce, ele já traz informações. Ele vive, se a mãe está com raiva, via cordão umbilical, ele recebe... Lembram que eu falei que as emoções são descargas hormonais? Então, via cordão umbilical, ele recebe uma descarga hormonal de medo, de raiva, de tristeza. Então, tudo que a mãe vive, se briga, se fica agitada, estressada, se tem uma doença, tanto que os remédios que ela toma vão via cordão umbilical para o bebê. Tem muita coisa que ela não pode ter acesso, né? Estando grávida. Então, gente, as crianças têm sim informações, mas são informações senestésicas. O que é isso? É próprio do organismo, das células. Vocês sabem que nós temos memória celular, né? Cada célula tem uma vida própria. A gente não pensa nisso, mas tem um registro próprio. Então, existem registros corpóreos. Eu não sei se aconteceu algum dia com vocês passarem umas férias na praia, no movimento das ondas, que é gostoso, e de repente, num dado momento, andando pela rua, vocês sentem o corpo flutuar como se fosse ainda a onda tomando conta. Ninguém viveu isso? Ou o elevador, se faz um movimento de sobe e desce, você desce e tem uma sensação que ainda você está no movimento. Então, esse é o registro senestésico, o registro mnemônico, né? O registro de vivências corpóreas que a gente tem. Então, a criança traz, sim, isso. Só que isso, veja bem, é algo que não tem consciência, que tem registro corpóreo. Eu acho assim que essa mãe, esse pai, esse ambiente podem ter reforçado algo que já tinha, era subliminar. Quando você não tem consciência, rápido para vocês, eu recebi uma criança de 3 aninhos. Ela tinha ataque de histeria, aqueles gritos, aqueles desesperos que ela tinha, coitadinha, quando ela... Bom, isso tem muito tempo, na época usava aspirador de pó, usava liquidificador, que ainda usa, mas tinha enceradeira, tinha essas coisas que hoje em dia não é tão barulhento, né? É diferente. Então, toda vez que a empregada, era uma família até de dinheiro, de recursos, a criança estava brincando pela casa, a empregada ligava o aspirador, a criança entrava em pânico, Ligava o liquidificador, a mesma coisa. Então, a mãe achou que a criança tivesse problema auditivo, que ouvisse, né, uma audição muito elevada. Levou no médico, nada. E o médico disse, leve num psicólogo. E caiu nas minhas mãos. E aí eu fui investigar, né, a história dessa criança. E a mãe, a muito custo, porque ela não queria revelar, me disse que era uma criança adotada, mas que a família não sabia. Ela teve uma gestação, ela foi para a fazenda onde ela morava, porque era mãe solteira. E aí o bebê nasceu e faleceu. Nasceu natimorto, não, acho que morreu horas depois. Mas, por coincidência, uma pessoa lá próximo teve um bebê e não queria. Então, o que ela fez? Pegou essa criança. E veio para a cidade, né? A família, todo mundo, e era dela. Então, ela não quis revelar que era uma criança adotiva. Mas como eu insisti tanto, a gente, às vezes, né? Parece que tem uma intuição. Eu insisti demais em dados da gestação. E ela me dizia, não, olha, eu não lembro. Não, eu não, essas coisas passaram. Mas ela queria tanto um bebê, como é que ela não lembrava da gestação? Aí eu comecei a questionar. Eu falei, engraçado, né? Você está me dizendo uma coisa que para mim está ficando estranha. Porque eu sou muito autêntica, né? Eu falo o que vem na minha mente. Aí ela parou e disse, olha, vou revelar para você. E aí ela me contou a história.
Falei, bom, esse bebê, você tem noção de onde veio? Ela falou, ah, veio de uma moça que trabalhava numa boate aqui em Goiânia. Ela limpava a boate, né, durante o dia, e à noite ela fazia parte do barman, né, ajudava. Então, vejam, eram os utensílios de limpeza e o liquidificador que fazia as batidas. E o que ela fazia? Ela batia a barriga no balcão para ver se ela abortava, porque ela era mãe solteira e tinha que trabalhar. E ela não podia dizer que estava grávida, entenderam? Então ela fez de tudo, ela tomou remédio. Como é que chamava aquele remédio? Agora eu não lembro o nome. Tinha um remédio aí, que inclusive crianças nasciam com defeitos físicos, né? Ela andou tomando, mas não conseguiu abortar. E aí ela disse que estava doente para a empresa e foi para esse lugar para ter esse bebê. E por coincidência, essa mãe adotou. Então, é só para esclarecer a tua pergunta. Esse bebê, ele registrou os barulhos dentro do útero materno. E era um terror, porque foi registrado, de alguma forma, situações horríveis, né? Vivências horríveis. Não foi fácil trabalhar uma criança de 3 anos para ela ir devagar, por aproximações sucessivas, ir chegando aos sons, aos barulhos. Mas sempre com uma situação de prazer, uma situação de carinho, entenderam? Que era o inverso do que a mãe fazia. Se bem que tem o líquido amniótico que protege o bebê, né? Então, não é uma situação de dores, mas não sei até que ponto atingiu o bebê. Mas eu sei que via cordão umbilical, a mãe mandava uma rejeição tremenda. E olhem, quase todas as pessoas que se sentem rejeitadas, não é exatamente que foram rejeitadas, mas às vezes foram de mães que foram muito ansiosas e não souberam acolher devidamente, né? Que é a sensação de pertença, que é a sensação de presença da mãe, que é a sensação de aceitação que o bebê recebe, né? Presença precisa ter uma presença maciça. E é errado, por exemplo, a mãe, nos primeiros meses, pôr o bebê só com uma babá, porque a presença vai ser da babá. Entendem que a temperatura da mãe é importante para o bebê, o som da voz é importante, o colo que encosta no peito, a batida cardíaca que o bebê reconhece. Então, se a gente for falar dessas coisas, é tão importante. E eu vejo assim, eu tenho que perguntar muito da matriz de identidade. Eu quero saber muito como as coisas aconteceram, para saber por onde eu vou, para saber que criança está internalizada dentro desse paciente. Entendem? Agora, eu não fico presa no passado. Eu pego o que ele me traz no presente. Ele me trouxe o problema atual. Eu vou trabalhando o problema atual. Mas como eu já tenho o histórico de vida dele, na dramatização do problema atual, eu posso fazer ganchos com o passado e trazê-lo no presente. E aí eu vou para uma cena 1, uma cena 2, uma cena 3, até eu chegar na cena primitiva, na cena de origem, que está presente no agora. Aqui está sem luz. Vocês querem que eu acenda a luz para vocês me verem ou só o som está bom? É porque está escuro, eu estou aqui na varanda. Tanto faz, você que sabe. Deixa eu... Não, se vocês não se incomodarem com a minha escuridão, fiquei morena de repente. Se a minha voz chega, é o que interessa. Tá bronzeado. Pelo menos o óculos vocês estão me enxergando. Até aí, vocês estão me entendendo, estão me acompanhando? Não tem mais perguntas? Adoro perguntas. Tem mais uma. Então fala. É da Soraya. A Soraya Cadê perguntou a Soraya? sobre o axodrama. Se tu poderia falar um pouquinho sobre. Olha, tudo que for ato psicodramático tem uma função de chegar na essência do ser. É isso que eu vou falar. Porque se eu for falar de cada atividade, eu vou ter que aprofundar muito. E eu queria passar, né, por todas as atividades de um modo geral. Mas é um ato psicodramático.
Então, para mim, tudo, construção de, por exemplo, onirodrama, é um ato psicodramático. Construção de esculturas é um ato psicodramático. Trabalho com família, fotografia familiar, é um ato psicodramático. Então, por isso que eu falei, a expressão do psicodrama não é só a dramatização, é tudo que é feito com a filosofia moreniana. E qual é a filosofia moreniana? É resgatar o ser, reintegrar a espontaneidade e a capacidade criativa que o ser humano tem. Eu gosto de sempre explicar por que criatividade. Porque as pessoas falam, as palavras são ditas facilmente, mas o que vocês entendem quando falam, né? Uma resposta nova para um problema antigo. Será que vocês sabem realmente o que significa isso? O poder de criar? Gente, o poder de criar nos leva a saber lidar com o que é inédito, do que é imprevisto. Nos facilita tanto na vida, porque nos dá autoconfiança. Nós acreditamos que somos capazes de lidar com as situações. E, às vezes, percebemos que não somos capazes de lidar com certas situações. Mas, vejam, nós fazemos o possível. E ficamos à mercê do impossível de um dia alcançar, que se torna impossível. Então, isso nos dá uma paz interna, uma tranquilidade, e nos faz perceber que temos um dom maravilhoso, que podemos fazer muito de nós mesmos, desde que nos empenhemos a ir buscar recursos. Porque tem gente que acha que aprender um pouco de psicodrama já pode praticar. Gente, é lidar com vidas humanas, é lidar com o destino do outro, é entrar na privacidade do outro. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Para que eu estou usando determinado recurso? Então, quando o Moreno fala dos instrumentos, são 5, né, que ele diz. Esses instrumentos, eu tenho que entendê-los. Vejam, o palco que nós substituímos pelo tapete, é mostrar para o paciente que ali é um faz de conta, mas que é um faz de conta tão verdadeiro que ele vai reviver coisas da vida dele. Por isso ele é autor e ele é ator da própria vida. Mas eu tenho que fazer o aquecimento para ele chegar nesse ponto, né? Para ele estar pronto. Então, o que é o aquecimento inespecífico? É tirá-lo da vida social e trazê-lo para o setting terapêutico. Aqui agora, a gente fez um aquecimento brincando, né? Eu poderia ter feito uma proposta de um jogo, mas como não estava todo mundo, não quis deixar os outros de lado, não fiz. Se fosse um grupo que entrassem todos, seria possível. Então, um aquecimento inespecífico, que já mexe com as emoções de alguma forma, que brinca com a pessoa um pouco. Aquecer é o quê? É cutucar as emoções. Aí aparece, né, de repente, um tema para o grupo como um todo. Ou aparece um protagonista com um tema específico dele. Aí eu vou fazer o aquecimento inespecífico. Aí sim que eu vou cutucar. Cutucar com o tridente que a gente ganhou na psicologia, lembram? Ele tem utilidade. A gente estressa. Essa é da risada? A gente estressa o nosso paciente. Por quê? Porque a gente o leva na ferida. Porque é lá que está o mal dele. É a ferida que tem que sarar. Então, nós vamos lá cutucá-lo. Isso é para o neurótico. Para o psicótico, eu já não posso fazer isso. Então, eu tenho que conhecer a teoria psicodramática, que me ensina a trabalhar de formas diferentes. Se chega um paciente e me diz, olha, eu não quero uma terapia processual, eu quero uma terapia breve, porque eu vou trazer um foco, um tema. Então, eu vou trabalhar uma terapia temática, que é um foco. E não vou mexer no passado dele de jeito nenhum. Vou trabalhar o momento atual. Mas ele me traz que ele precisa trabalhar o autoconhecimento. Eu vou na processual. Entenderam que eu tenho que entender muito de teoria? Muito. E tenho que conhecer muito como usar recursos para a prática? Então, já tenho aquecimento inespecífico, o específico, e agora eu vou para a dramatização. Esse medo que você falou dessa criança, dependendo da idade dela, eu posso dramatizar sim. Agora, se for muito pequenininha, eu tenho que ir na onda dela, né? 3 aninhos, às vezes é muito difícil propor nenhuma autoapresentação, jamais faria isso, mas com brinquedos, com o lúdico, eu acesso as crianças.
E elas trazem todos os conteúdos, porque nos bonequinhos de pano tem a mãe, tem o pai, tem a avó, tem a babá, tem o irmão, tem o cachorrinho, e ela vai me falar como é que a mãe lida, como é que a avó lida com a mãe dela, se elas brigam, se o pai briga com a sogra. Ela vai me trazer o mundo dela, entende? Tá. Mas, trabalhando com o adulto, eu vou fazer o possível para levá-lo para a dramatização. O possível. Por quê? Porque eu sei que ele vai ganhar muito numa dramatização. Muito mais do que só na expressão verbal. Se vocês me perguntarem, por isso, você tem um critério de atendimento? Eu costumo fazer o primeiro atendimento, eu pergunto por que que a pessoa procurou a terapia. Esse seria meu primeiro contato, né? O que te trouxe até a mim, né? Até nosso consultório. Bom, tal coisa. A tal coisa é a queixa que ele traz. Aí eu especulo. Bom, mas isso vem acontecendo desde quando? Então, desde quando, como, onde, o que? Entende? Eu especulo a queixa. Mas a queixa, gente, vai me dando tantas características da pessoa, e aí eu vou caminhando, né? Vou fazendo mais perguntas. Eu não pergunto, você é casado, você estuda, você trabalha, você... Não, eu detesto essas perguntas, né, rotineiras. Eu pego o que o cliente me traz. Eu vou pelo sendeiro, né, pelo caminho dele. E aí fica muito gostoso, porque eu adentrando nele, ele vai percebendo que eu vou me dando conta quem é ele. E aí ele me diz, puxa, você está me entendendo. Olha, você está me acompanhando. Lógico, eu estou entrando em você para poder te sentir em mim. E isso é inversão de papéis, né? Mas ele não sabe. Bom, dramatização. Puri, eu não sei em que momento eu devo te interromper, porque eu nunca quero te interromper. Não, pode me interromper. Mas uma colega pediu a fala, não sei exatamente se ela quer fazer uma pergunta ou um comentário. Janaína, se puder abrir o microfone, ela pediu para falar. Ana Paula? Não, Janaína? Isso. Cadê a Janaína? Já achei. Aqui. Fala, Janaína. Eu tenho uma paciente... Oi, tô te vendo. Tá escutando? Tô aqui atenta. Não viu meu óculos perto? Ó. Eu tenho uma paciente que ela se queixa dos relacionamentos dela, que ela disse assim que nada é durável, né? E parece que ela escolhe só coisas ruins. E... Para um pouquinho, Janaína, para. Congela. Você ouviu? Ela se queixa dos relacionamentos dela. De quem que ela está se queixando? Dela? Dela. É dela que ela está se queixando. Porque se ela coloca no plural, é sinal que vários relacionamentos não estão dando certo. Será que todos os relacionamentos são errados? Ou ela que não sabe se relacionar? Mas eu não digo isso para ela, tá? Sim. Isso fica na minha... Isso é hipótese diagnóstica, meu bem. O terapeuta tem que criar suas hipóteses diagnósticas. Hipótese. Eu não tenho certeza de nada, eu não sei nada. Mas eu já sei por que caminho andar. É o norte que ela está me dando. Entendeu? A bússola é o meu cliente. Agora eu vou no norte que ele traça para mim. Então ela está me mostrando que ela tem uma dificuldade em se relacionar. Se ela tem... eu já estou adiantando, tá? Não sei se vai te ajudar. Se ela tem uma dificuldade em se relacionar, ela namora atualmente? Atualmente não. Ela estava antes da pandemia namorando com um rapaz, mas esse rapaz parou de vê-la e pararam de se falar também. Tá. Ela tem muitas amizades? Não. Não? Não. Tá. Mas o detalhe, ela comenta, né, que ela foi como se uma espécie de abuso físico na infância por um avô. Não foi abuso sexual, foi físico, assim, só com toques. Com toques, sabe? Tá. Isso pode ter causado 1000 problemas nas relações, tá? Conclusão, nós temos que ir nessa cena, entendeu? Mas dia menos dia, nós temos que dramatizar essa cena. Isso arrepia um pouco a gente, né? Mas precisamos ter coragem de levá-la
desde que ela esteja preparada para essa cena. O que eu ia dizer? Se a pessoa me traz que ela tem dificuldades nos relacionamentos, até às vezes com a própria família, com amigos, com namoro, com marido, com filhos, é sinal que a relação diádica, relação mãe, filho, filha, teve algum prejuízo. Que às vezes não é culpa da mãe, não vamos culpar ninguém, pelo amor de Deus. Mas não foi suficiente. Ela não se sentiu devidamente acolhida. Isso acontece muito quando a mãe sofre depressão pós-parto, quando acontece uma psicose puerperal, entendem? Ou quando uma mãe tem que se ausentar por uma viagem, uma doença, e a criança é muito novata. Vocês conhecem a palavra imprinting? Cunhagem do comportamentalismo? Cunhagem. Todo animal, até nós, quando nascemos, somos animais, nós temos que nos fixar numa única pessoa. Isso chama imprinting, é criar um imprinting. Se uma galinha põe seus ovos e alguém pega um ovo de uma pata, coloca lá junto, e ela está lá, né, cuidando dos ovos, e uma pata ao lado com os ovos de pato, a hora que nascem os pintinhos e os patinhos, aquele patinho vai para a pata ou fica com a galinha? Fica com a galinha. Fica com a galinha. Isso é cunhagem. Quem está próximo, quem está... Por isso, permanência, presença e aceitação. É fundamental para o ser humano. E esse momento, isso vocês leem no livro Primeiro Ano de Vida, René Spitz. É um livro antigo, mas é maravilhoso. Os 3 primeiros meses, que a gente chama de recém-nascido, são fundamentais, gente. Então, a gente sempre especula o que acontece nesses primeiros 3 meses. Não, eu não falo nos 3 primeiros, mas eu digo, como é que foi? Como é que você foi acolhida? Que notícias você tem? Que pessoas estiveram, né? Na tua primeira, na segunda infância? Eu acho que é muito importante isso. A Rosa Cuquier, ela é espetacular nesse sentido, tá? Eu não sei se respondeu. A Soraya, né? Foi? Não, não foi a Soraya. Quem foi? Janaína. Foi eu. A minha ainda não. Você ainda não perguntou? Respondeu? Então, Soraya era a próxima da fila. Ô, Puri, tu pode acender a luz, que eu tô quase não te enxergando. Eu queria ver pois você. Ninguém tá me vendo. A Vivi quer admirar a tua beleza, Puri. Eu quero te ver, Puri. Eu sou a próxima, Dani. Isso, deixa só a Puri voltar. Tá bom. Muito obrigada. Ela vai dar a luz para nós. Estou aqui, de volta. Aí, melhorou. A gente enxergar. É que eu tenho uma netinha de 1 ano e meio e eu tenho que fechar tudo, senão ela vem para cá e quer ficar junto comigo. Então, Puri, agora que vocês estão me você ouvindo? Sim, Eu perfeitamente. ouço vocês. Vamos lá. Está nos ouvindo? Estou. Pode continuar. Então, agora que você já deu a luz... Já deu a luz? Acabei de dar a luz. Isso, agora que você acabou de dar a luz, a Soraya, com a sua voz maravilhosa, falando ou cantando, tem uma pergunta. Manda ver, Soraya. Eu te despertei, Soraya. Fui lá te cutucar. Quando tá acende tudo. Quando ninguém tá te ouve. Quando chega a noite, quando tá escuro, ninguém te ouve. Na verdade, você me despertou e me afetou. E essa música, ela faz parte do afeto que você causou em mim com as palavras. Olha que delícia. Vamos lá. Quando você disse escuro, aí eu fui para minha matriz. Eu sou uma mulher negra, uma mulher preta. Eu tô com a câmera fechada. Não é porque por isso não tô em condições de ser vista. Eu sou tão linda que a Dani sabe da minha história. Te vi. A Dani sabe da minha história. Eu sou tão linda que eu não gosto de aparecer muito. Então é igual a mim mesma. Por isso que eu tava quando você falou escuro, quando você falou escuro, eu fui lá para minha matriz de identidade, e aí eu fui linkando com você falando de batucada, de coração, e aí você falou de instrumento, aí veio a música e eu precisava cantar quando tá escuro, ninguém te ouve, porque senão eu não conseguiria sair dessa tensão. Que interessante, né? Gente, nós temos uma batucada dentro de nós. E aí a Soraya, não sei se ela vai fazer a pergunta, mas ela tinha feito uma pergunta no chat nesse sentido. Se a palavra... Como é que era, Soraya? Se as palavras podem... Lê aí para mim, Dani, que eu não lembro. Eu estava sentindo, escrevendo e fazendo... Lê para mim, por favor, Dan.
Ai, Soraya, isso é engraçado. Ela perguntou se as palavras podem nos afetar a ponto de nos levar para algum momento da matriz, alguma cena. Com certeza, com certeza. Às vezes nos levam para coisas absurdas. Vou fazer um relato meu pessoal para vocês verem. Quando eu cheguei em Goiânia, levando minhas filhas para a escola, eu passava em frente a uma casa que o muro era enorme, era super alto. Mas eu achava assim, parecia uma prisão. Só que eu senti um perfume saía tipo um galho pelo muro, e eu parava e eu sabia que eu conhecia aquele perfume. Falei, gente, é um absurdo. Como é que eu conheço esse perfume? Quando eu voltei para a Espanha, fazer um passeio, num dos jardins que eu morava quando eu tinha 2 anos, pasmem, 2 anos, eu senti o mesmo perfume. Aí eu fui procurar de onde vinha. Olha, era a mesma flor. Vocês entenderam que isso nos leva... Olha, a memória olfativa, Soraya, me levou à minha vida de 2 anos. Eu falei, gente, não é possível. Eu fiquei impressionada comigo mesma. Mas é porque eu sabia que eu conhecia aquele perfume. E eu precisei enxergar a flor para identificar. Te respondeu, Soraya? A Soraya saiu do ar. O que mais vocês querem saber? Vamos lá. Às vezes as perguntas de vocês são mais interessantes do que o texto que eu estou querendo. Eu acho que isso que a Soraya falou é uma coisa que eu gosto bastante, de que às vezes o verbal, a gente fica só na cena, que tem que fazer cena, e às vezes alguns pacientes, algumas pessoas têm mais insight no verbal, né? Acabando aqui. Que não deixa de ser uma ação dramática para mim. Se eu Gente, consigo levar também peraí. 7 horas eu dou aula. Que horas termina? Já 7. passou do horário? Você não me falou nada, Gabriela. Desculpa, tava bom. Olha só, Viviane. Temos 13 minutos. 3 minutos? Eu te falei, 13. Me avisa quando tiver 13. 13 minutos. Porque 7 horas eu dou aula na SOGEP. Não é? Algumas pessoas também estão falando aqui. Eu tô te acompanhando. Pois é, elas são alunas desse horário, minhas. Ó, viu? Já emenda a aula, faz a aula aqui mesmo. Já emenda. E as outras que não estão aqui? Então, tem grupo de eu estou aqui também, Cíntia. Bom, gente, eu perguntei como é que se sabe. Espera um pouquinho só. Só terminar isso, aí vocês perguntam. Como se trabalha a essência do ser para Moreno? Eu queria saber se vocês me dão uma dica. Como é que se trabalha a essência do ser? Não, a existência do ser, perdão. Como é que o ser existe no mundo? Pergunta difícil, né? Através da ação? Através da ação, sim, mas que tipo de ação? Vai? Desempenho de papéis, gente. Nós existimos no mundo através do desempenho de papéis. Nós somos atores no palco da vida, desempenhando papéis. Eu estou desempenhando o papel de professora aqui, não é? Eu desempenho o papel de mulher, de mãe, de avó, de um monte de coisas. E se desempenhamos papéis, é porque tem alguém que tem um contrapapel, porque senão eu não posso desempenhar nenhum papel. Se eu for formada por professora, mas se eu não tiver alunos, eu não estou sendo professora. Eu sou formada professora, mas não estou sendo, porque eu não estou tendo o papel de professora. Eu preciso da complementação do outro. Por isso que Moreno diz que nós somos basicamente relacionais. Porque a minha existência depende da existência de vocês. A minha identidade se formou através dos tus da minha vida. Vocês estão me dando uma vida nova. Com as perguntas que vocês fazem, com o sorriso, com a brincadeira, vocês estão contribuindo comigo de uma maneira diferente, como eu estou contribuindo com vocês. Vocês acham que depois desse encontro nosso, vocês vão ser as mesmas ou os mesmos? Com certeza que não. Então, é da complementaridade de papéis e contrapapéis que o mundo cresce, que o mundo se desenvolve e que o ser vive a sua existência. Então, a existência é o resultado
do aprendizado que adquirimos na relação com o mundo. Ficou bonito? Ah, lindo e viva, tocante. aplaudindo. E tocante, mas é verdade, tá? Então, quando eu encontro com o meu paciente, eu levo em consideração todos os instrumentos, levo em consideração as etapas, as 3 etapas, né? Mas quando ele dramatiza, eu levo em consideração o contexto social que ele vive, o contexto grupal que ele está, né? Se é um grupo de terapia, ou se é ele e eu faço parte, eu sou um grupo também, porque 2 pessoas já é um grupo, né? E o contexto psicodramático, que é o que ele está trazendo, o que ele está trabalhando. Então, isso tudo entra no meu trabalho. E como eu monto uma cena? Aí eu quero que vocês me ajudem. Como é que se monta uma cena? Quais são as necessidades básicas que temos para montar uma cena? Uma dramatização. Lembram? Vamos, estudantes de psicodrama? O que precisa? Grupo? Não, o grupo é a plateia. Eu estou falando para montar uma cena do meu... Por exemplo, a Gabriela Vidal é minha paciente nesse momento. Me traz um tema para ser trabalhado. Inventa. Minha angústia porque perdi um amigo. Então, pronto. Ela está trazendo um problema relacional de perda, mas ela está trazendo a angústia. Então, o personagem que ela está me trazendo é quem? A perda, o amigo ou a angústia? Ixi, empaquei vocês, né? A história é a seguinte: a minha angústia, porque eu perdi um amigo. Essa é a história. Mas o personagem é a angústia. Eu não posso escolher o que eu quero trabalhar. Eu posso pegar o que é focal na fala dela. E o que é focal é angústia. Ela não veio para trabalhar angústia? Agora, como é que eu trabalho essa angústia? Vamos ver de onde ela vem? Porque ela disse, porque perdi um amigo. Mas será que essa angústia é só pela perda de um amigo? Ou se acentuou mais? Então, eu preciso investigar. Eu não posso ficar com uma fala bem, né, superficial. Então, eu vou entrevistar a Gabriela e vou dizer, bom, primeiro, quer falar um pouco dessa angústia? Para quê? Para eu ter consciência. Eu sei o que é uma angústia. Esse é o conhecimento universal. Todos nós sabemos o que é uma angústia. Mas quem de vocês sabe como é a angústia dela? Só ela. Então, ela que vai falar da angústia dela. Eu não posso deduzir como é a angústia dela. Como é a sua angústia? O que ela faz com você? Entendeu? E dependendo do que ela trouxer, se eu vejo que ela já está aquecida e ela está precisando trabalhar essa angústia, eu não vou deixar ela sair do consultório levando a angústia de novo, que às vezes pode até ter aumentado comigo, né? Então, vamos fazer o seguinte, não sei se você vai me permitir, mas que tal a gente concretizar essa sua angústia? O que é isso, né? Você me pergunta. A gente pode escolher um objeto aqui do consultório, uma almofada, um boneco, que possa representar a sua angústia. Ou então, as suas próprias mãos me mostrarem como é a sua angústia. Como é que ela faz com você? Ai, a minha angústia, olha, me aperta, me tira a respiração. Então, põe a sua angústia no lugar que ela faz isso, no peito. Então, vamos lá. Segure suas mãos. Se ela não quiser fazer isso com as mãos dela, eu pego uma almofada e digo, olha, elas representam suas mãos, tá? Essa almofada. E aí eu vou trabalhar já a angústia. Eu não vou deixar a minha cliente sair mal, meu cliente. Então, se vocês me disserem, como é que é a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, isso é raro acontecer na primeira sessão. Porque primeira sessão eu faço a entrevista, né? Eu vou perguntando coisas. Segunda sessão, eu já vou trabalhando o que for possível. Mas eu preciso do quê para montar a sessão? A sessão não, a dramatização. E se eu puder, já vou para a dramatização. Do status nascente, e eu preciso da matriz que gerou o problema. Esses 3 elementos, eles são básicos
para dramatização. Se eu não tiver esses 3, eu não posso dramatizar com ela. Então, eu preciso entender o local que aconteceu e vou pedir para ela me trazer no aqui e agora. Aqui vai ser o local, lá do passado vai vir para agora, para essa cena, e ela vai montar o local. E quanto mais requinte estiver esse local, mais vívida vai ser a sensação de que o local está ali para o protagonista, entende? Então, se ele me falar, foi no meu quarto, então monte seu quarto, onde é a janela, onde é a porta, o que tem no seu quarto? Ah, tem um armário, coloque o armário aqui, uma almofada sinalizando, a cama, eu quero o local que é. E quem estava aqui dentro? Ah, meu avô e eu. Tá, então, pegue, traga seu avô para cá. Quem vai ser seu avô? Se for na bipessoal, eu digo, vamos sinalizar com uma almofada? Mas se eu precisar entrar no lugar dessa almofada que representa seu avô, eu vou emprestar a voz para o seu avô. Tudo bem? Se precisar, eu entro. Se não precisar, eu empresto a voz para as almofadas, que representam personagens. Eu não gosto que a pessoa fale com a almofada. Então, ela fala comigo. Isso, a Rosa... Eu vou mostrar um pouco como eu trabalho. Eu empresto a voz. O que eu faço? Aquilo que sinalizou, vamos supor que seja um boneco, coloco ele na minha frente e empresto a voz para ele. Então, quem é o pai é esse boneco que está falando pela minha voz. Eu não tiro. Quando eu quero falar, eu digo, agora sou eu, terapeuta. Mas eu tiro o boneco. Ou a almofada, entenderam? Aí eu falo com o paciente. Volto a tomar o papel, faço inversão com ela. Agora eu sou você e você é seu pai. Entenderam? E assim é muito fácil trabalhar na bipessoal. E, gente, online eu estou fazendo isso. Eu trabalho dessa forma. Quando eu vou fazer, eu ponho um monte online, né? Eu ponho um monte de recursos para dizer como se faz. E peço para a pessoa. Autoapresentação eu faço online. Mas eu peço, por exemplo, lápis de diferentes cores e lápis de diferentes tamanhos. E aí ele me diz, isso aqui é meu pai, isso aqui é minha mãe, isso aqui é... Ó, fala, quem quer falar comigo? 2 minutinhos para as 7. Ah, então vamos nos despedir, né, gente? Eu quero saber assim, baguncei muito a cabeça de vocês, trouxe alguma coisa diferente, vocês questionam alguma fala minha, enfim. Eu amei essa bagunça e o povo tá pedindo parte 2, tá, Pura? Então acho que não sou eu. Parte eu 2, amei também. Só se for de Barcelona. Quarta-feira eu tô indo para lá, Vi, e só volto em janeiro. Vou ficar 4 meses lá. Ai, por favor, vamos fazer... Importado, ó. Exatamente. Vou continuar trabalhando, trabalhando. Tem internet lá, não tem, Puri? Tem internet, então, mas preciso então resolvemos. Sentar e ver como é que eu vou fazer. Tá, alguém tem uma sugestão para dar? A Janaína está batendo palmas. Obrigada, Janaína. Achei maravilhoso. Tem... Por que maravilhoso? Eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão, Puri. Vindo de você não vale. Não, vindo de você não vale. Deixa eles falarem. A minha sugestão é você voltar. Voltar da Espanha? Não, voltar para nós. Voltar Volta aqui online para gente. Não, só se for aí em Santa Catarina. Se vocês me chamarem aí, eu volto. Gostou? Viviane Almeida, aproveita essa oportunidade, Viviane Almeida. Viviane Almeida. Quem mais quer falar alguma coisa? Os homens estão muito quietinhos. Muito obrigada, Cintia. Cadê os homens? Muito gostoso. Estou comendo, desculpa. Consegue. Mas foi muito bom, obrigado. Ai, manda umas para mim, por favor. De coisas muito complexas. Verdade. Tem muita coisa difícil da gente entender no psicodrama. Não basta ler livros, não. Eu acho que a gente tem sempre que articular teoria com prática e a gente descobre muitas coisas na prática. Na verdade, a prática nos ensina demais. Agora, não podemos ir para ela sem ter uma sustentação, pelo menos pelos fundamentos, né, do psicodrama, e uma habilidade de uso de técnicas. Por isso temos supervisão e temos os estágios, né, de atendimento
que nos leva material para supervisão. E lembre-se, ser egos auxiliares é muito importante, se aprende muito sendo ego auxiliar. Agora, eu acho assim, tem que ser apaixonado pelo psicodrama, porque ele é riquíssimo, gente, é riquíssimo. Infelizmente, eu não sei trabalhar tão bem quanto eu queria, mas vivo estudando sempre, né? Então, gosto de trocar experiências com vocês. E eu vou dar um curso de psicodrama bipessoal, porque o pessoal está perguntando, né? Como é que se faz bipessoal na online? Apesar que a Rosa fala disso muito, né? Muito melhor do que eu, 1000 vezes, mas às vezes ela não está passando muito a prática em si. E eu pretendo dar a teoria e mostrando prática. A SOGEP vai fazer esse curso e eu vou dá-lo, não sei exatamente quando, mas é para nova programação, tá bom? Se vocês quiserem encontrar comigo, a gente toma um cafezinho junto. Que tal? Direto de Barcelona, né, gente? É direto de Barcelona. E quem disse que não tem café lá, né? Gente, muito obrigada. Não, você não queria. Deixa só eu falar. Não, eu só quero te agradecer. Pela paciência. Não, não precisa, gente. Eu é que tenho que agradecer a paciência de vocês, a persistência de ficar junto e vi algumas pessoas terem perguntado. Eu espero não ter ficado muito no óbvio, né? Mas eu entreguei o que eu sei para vocês. Muito obrigada e até um próximo encontro. E, Viviane, fiquei muito feliz em te encontrar também. Foi ótimo. Gabriela, você que fez o convite. Obrigada, Puri. Nós que ficamos, né? Nós que ficamos. Uma salva de palmas para Puri, gente. Viva! Obrigada por tudo, gente. Gabriela, obrigada pelo convite. Boa aula, tá? Puri. Obrigada, viu? Por tudo. Valeu. Deixa para minha aula. Turma, vocês não podem faltar na aula, não, hein? Quem tá aí, vai para a aula correndo. Um beijo, pessoal. Tchauzão, então. Tudo de bom. Deixa eu ver se eu desligo aqui. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, hein?